Programa Papo Cabeça, juntamente com o MR Channel, Treinamento e Desenvolvimento, traz para você um novo quadro, Produção de Podcast. As entrevistas do programa Papo Cabeça, aqui no canal do YouTube. Programa Papo Cabeça e MR Channel, Treinamento e Desenvolvimento. Uma parceria de sucesso. A partir de agora, está entrando no ar, Programa Papo Cabeça. O seu melhor momento para ouvir, pensar e refletir. Papo Cabeça. Produção e apresentação, Alexandre Martins. Olá, é um grande prazer estar com você no nosso primeiro episódio do podcast Papo Cabeça. E é um prazer poder partilhar desse momento. Como eu havia dito, o Papo Cabeça foi para o ar através de podcast. E hoje, o nosso primeiro episódio, vamos ter nosso podcast oficialmente no ar a partir de fevereiro. Este é um episódio que resolvemos, em parceria com a Faculdade de Medicina da cidade de Barretos, trazer uma comemoração, uma data muito importante e relevante para estarmos conversando. Isso mesmo, falar sobre o dia 3 de dezembro é falar sobre o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E muito importante. Mas primeiro, eu venho trazer, para vocês a nossa anfitriã também, que também está nos hospedando hoje, a nossa grande Roberta Tome Petrusic. A Roberta é fonoaudióloga, professora no curso de medicina, coordenadora do núcleo de acessibilidade desta grande instituição de ensino, e vou passar a palavra para ela. Ninguém melhor que ela para falar dela, né, gente? Então, vamos nessa. Olá para todas e todos que estejam nos ouvindo. Meu nome é Roberta, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com reabilitação e eu sou professora na Faculdade de Ciências de Saúde de Barretos, Dr. Paulo Prata, no curso de Medicina, e esse ano eu estou no núcleo de acessibilidade. Então, é sempre um desafio a acessibilidade. Ela tem que ser lembrada todos os dias, os 365 dias do ano, né? E nada mais importante do que ter pessoas que vivenciam a necessidade de acessibilidade para estar abarcando essa questão, né? Então, no nosso núcleo esse ano, nós temos aqui o Alexandre, que muito gentilmente concede parte do seu tempo para estar nos auxiliando nesses itens de acessibilidade. E também trouxe a importância dessa data, né? O Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, que tem a nossa obrigação é lembrar desse dia e lembrar que todos os dias são dias da gente lembrar de acessibilidade, lembrar de inclusão. E é isso. Olha, muito obrigado, Roberta. E falando de pessoas com deficiência, pessoal, venho trazer em nossos estúdios o senhor Fábio Deodato, professor, pedagogo, assessor pedagógico na Divisão de Educação Especial da Secretaria Municipal da Educação de Ribeirão Preto. Fábio, passo a palavra para você se apresentar aí para o pessoal que acompanha nosso podcast. Gratidão, meu querido amigo Alexandre Martins. Desde já receba meu abraço virtual. Gratidão também à professora Roberta. Que prazer, que alegria estar aqui, partilhando desse momento com vocês, falando sobre o Dia Internacional, ou como alguns chamam, o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, que não é simplesmente uma data, não é? Nos rememora toda uma história e tem muito a ver comigo, né? Sou deficiente visual, sou cego de nascença, não é? Sou professor na rede municipal aqui de Ribeirão Preto, trabalho atualmente como assessor pedagógico na Secretaria Municipal de Educação, faço parte também do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e também atuo diretamente na educação como vice-presidente do Conselho Municipal da Educação. Então, tudo isso me afeta diretamente e me motiva muito a falar de educação, falar de inclusão
e falar sobre problemáticas, criar todo esse espectro, né, ante essa dialética que a gente vive, da educação inclusiva, o que é a inclusão, de fato ela existe, como que ela perpassa todos os níveis educacionais, o que nós, enquanto instituição, estamos fazendo e o que nós, enquanto pessoas com deficiência, estamos fazendo também frente a tudo isso, como demarcamos esses espaços e como conseguimos, conquistamos, né, nosso lugar de fala. Então, eu me senti muito honrado, muito lisonjeado por ter sido chamado por você, Alexandre. Aliás, que é um querido que também traz em si a deficiência como uma forma de superação. Então, acho que nós vamos ter uma sinergia muito gostosa aqui. Isso é muito bom, um prazer. O Fábio, na verdade, ele é um grande companheiro de trajetória, né? Estivemos juntos aí trabalhando por um bom período de tempo na Rádio Sim. Deodato, com o programa Papo Cabeça, que hoje se torna esse podcast que esperamos ser de grande aí proveito para vocês. Nós vamos trazer diversos assuntos, diversos temas muito importantes para conversarmos. E falando em temas, falando em assuntos importantes para conversarmos, Fábio, me conta um pouquinho dessa trajetória aí na deficiência. Você já encarou vários desafios e me Vários. conta para os nossos inscritos essa trajetória. Sim. Eu nasci cego, nasci em São Paulo, na capital, né? E minha mãe teve a noção disso quando eu tinha 3 meses de idade. Então, com 3 meses de idade, eu fui diagnosticado pela minha avó materna como pessoa com deficiência, porque ela apresentava os brinquedos a mim e eu não seguia os brinquedos com os olhos, mas apenas através do barulho. Então ela pediu para que minha mãe me levasse ao hospital e aí lá no HC, no Hospital das Clínicas de São Paulo, foi diagnosticada minha deficiência visual, nervo óptico hipoplásico. Para a medicina, não é? Já se sabe que é um caso delicado e que não tem cura, existem algumas questões incipientes com células-tronco e o transplante é muito arriscado. Há uma grande chance aí de se causar uma deficiência intelectual, né, mexe com uma área sensível do cérebro. Então, as experiências não são tão positivas nesse sentido. Então, geralmente, quem é acometido do nervo óptico hipoplásico, nesse problema, permanece com a deficiência, né? Mas aí, desde muito cedo, eu fui estimulado, então eu fui levado a todas as escolas possíveis, né? Todos os projetos possíveis. Eu fui estimulado da Santa Casa de Misericórdia, depois eu fui levado ao Instituto Laramara, que é um instituto de cegos, que naquele tempo estava começando a funcionar na casa da professora Mara, que era, inclusive, a pedagoga que me estimulava na Santa Casa. Então, do Instituto eu fui encaminhado para uma escola pública, onde cursei pré-escola, aprendi o Braille, e fui para a primeira série já nessa ideia da inclusão. E, ora, fim dos anos 80, né, para começar os anos 90, fim dos anos 80, que era uma coisa de escola padrão, ainda estava começando essa coisa de buscar incluir, né, tirar das salas especiais e levar para salas regulares. Eu já cursei desde a primeira série na sala regular, e ali fui eu e minha reglete, né? Para quem não sabe, a reglete é um objeto, uma prancha de madeira, onde tem uma régua de metal, em que nós perfuramos com um objeto pontiagudo, e ali sai o sistema Braille, né? É um método que foi criado pelo próprio Louis Braille, e eu comecei ali com a reglete num primeiro momento, e depois da reglete eu fui para a máquina Braille, que é um sistema mais avançado, né? PERKS, que a gente chama, né? Que foi o primeiro modelo de máquina, que são 6 teclas para a composição dos 6 pontos, e mais 3 teclas auxiliares, né? De retrocesso, mudar de linha ou espaço. E aí eu fui galgando coisas, estudando sempre na rede pública, entrosando com os amigos, buscando conversar com os professores sobre aquilo que não entendia e pedindo também a orientação a eles para que a gente pudesse ter um canal de diálogo cada vez mais aberto, para eles se sentirem à vontade para falar de suas fragilidades também, né? Falar aquilo que davam conta de ensinar e aquilo que naquele momento não era possível, até mesmo nessa questão de encaixar a didática com a prática, né? De saber o que daria certo, o que não daria certo, e essa acolhida, né? Buscar essa acolhida, né? Abrir os braços para abraçá-los e receber abraço, né? A gente
tem uma pesquisa da American Blind Foundation que fala que o melhor desenvolvimento curricular de uma pessoa com deficiência se dá na acolhida, né? Não é na busca da melhor nota, não nos maiores critérios das bases curriculares, mas o primeiro critério é a acolhida. O que que é acolher? É quem está lá no portão para receber, quem vai levar até a escola, como ele vai se sentar, como ele vai interagir, porque senão ele fica à parte, né? E se ele fica à parte, ele não aprende. Então, desde muito cedo eu não quis estar à parte, eu quis fazer parte, né? E aí, nessa ideia de fazer parte, eu fui buscando o meu espaço, e aí terminei o ensino fundamental na escola pública, fiz o ensino médio também, aí já à noite, porque aí comecei a trabalhar durante o dia, e aí depois do ensino médio iniciei as universidades, né? Primeiro o curso de administração de empresas, depois a pedagogia, e aí vieram as pós-graduações, né? A primeira foi em educação inclusiva, pela Federal do Ceará. A outra foi pela Universidade Aberta do Brasil, Universidade de Brasília, num projeto chamado Diga Sim à Vida, que era um projeto de extensão, mas que virou uma pós-graduação, na verdade uma especialização. E agora estou fazendo uma pós-graduação em Teologia e Educação Cristã. Eu já tenho bacharelado em Teologia também. E aí estou fazendo agora a pós-graduação pelo Instituto Reformado de São Paulo. Então, sempre buscando estudar e sempre galgando novas oportunidades e enfrentando muitos desafios frente ao que nós chamamos de inclusão, que é essa linha tênue, né, entre a aceitação e a necessidade de se olhar a diferença, né? Uau, cara, olha, o currículo do Fábio é um currículo muito produtivo, um currículo cheio de estudos aí. E a mente, né, Fábio? A gente sempre tem que estar mantendo a nossa mente ocupada, né? Eu gosto muito de uma fala que você faz, né? Tô muito feliz que eu sou teu fã também, você sabe disso, e você tem umas falas muito potentes, né? E aí uma das falas que você faz é justamente isso, né? Que você precisa ocupar a sua mente e trazer para sua mente coisas construtivas, coisas positivas, né? E de fato eu concordo com isso, né? Por quê? Porque, na verdade, se você tem a ausência de um sentido, os sentidos remanescentes, eles precisam ser aflorados, e isso você vai fazer somente através de um exercício psicossomático, né, que vai unir o teu físico ao teu emocional através dessa mente que vai fazer essa conexão, e você precisa sempre olhar com otimismo para a vida, né, porque ou você vai propensar para a vida ou para a morte, né, são duas coisas muito pulgentes Aham. na nossa vida como um todo. E eu digo sim à vida, né? Eu quero viver, eu gosto da vida. Tem momentos de sofrimento, de dificuldades, de desafios. Tem momentos em que a gente fica um pouco contrariado e realmente bate na mesa e quer que seja diferente, mas isso é que é a mola propulsora para lutar para que seja diferente e para que seja melhor, né? Não desistir e povoar a mente com bons pensamentos. E bons Olha, pensamentos legal. estão ligados às artes, né? Estão ligados à música, à literatura, estão ligados aos amores, né? Amor pela vida, você pode ter amor por uma companheira, por um companheiro, o amor pelos estudos, né? O amor fraternal, aquele amor de irmãos, né? Irmãos com laços sanguíneos, irmãos com laços afetivos, aquele amor familiar, enfim. Então a mente ela é regada por essas coisas doces, né, que nos fazem ver o lado bom daquilo que vivemos. Olha, é muito interessante, né? Eu trabalho com saúde mental também, além de fazer essas aventuras pela internet, com podcasts, com programas de rádio, enfim. A Uhum, gente trabalha muito com a questão da mente, né? E você falou um pouquinho da neurociência, né? Do problema, uhum, inclusive, que você tem na visão. É muito importante para as pessoas entenderem, né? Porque todo mundo, a grande maioria das pessoas, acham que uma pessoa cega, ela não tem, ou tem que ter alguma questão somente com o globo ocular. E a sua uhum, cegueira, não. A minha cegueira já afetou o globo ocular, como vocês podem sim. ver, meu globo ocular, mesmo estando com óculos, esse óculos não tampa tanta porcentagem assim, então o meu olho tem uma opacidade. O do Fábio, Uhum. o seu olho é normal, né, Fábio? Assim, não tem Meu nenhuma. globo ocular normal tinha duas Aham. cataratas que foram operadas, mas por questão de estética, não era Sim. por questão Uhum. funcional.
Mas, Não. assim, apesar de não serem funcionais, se você, dependendo da situação que você está, por exemplo, andando de braço dado com a sua esposa, gente, o Fábio é casado. Para as minas de plantão, sinto muito, mas ele já tem, já foi premiado alguém com ele. É. Olha Eu só. amo a minha querida, eu amo a minha querida. Nós somos casados faz 5 anos. Ela é deficiente visual também. Ela tem baixa visão. Foi um desafio e tanto, porque, embora nossas mães acreditem muito em nós, né? Sempre rola aquela coisa, né? De que aí, qual Uhum. vai ser, né? Como é que a coisa vai acontecer? E aconteceu, e a gente, desde que casou, mora junto, assim, sem a interferência da família. A gente não mora assim do lado da casa de mãe, do lado da casa de pai, né? A gente mora numa distância considerável, assim, né? E mesmo assim, a gente conta muito com o aporte deles, né? Lógico, Sim, mas a gente não mora junto com eles. Então, essa autonomia nós buscamos justamente para que nós provássemos primeiro a nós, porque quem fala para o outro fala para si primeiro, né? Primeiro a nós, depois aos outros, né? Aos demais ali daquele círculo, que nós éramos capazes, né? sim, Se nós estávamos com falando que iríamos certeza. casar, é porque sabíamos o que estávamos fazendo, né? Então, nos casamos e somos muito felizes. E é o que você fala, né? Falando essa questão da aparência, né? Tem pessoas que são deficientes e acabam descuidando de sua Isso é aparência, muito porque, difícil. né? Acreditam que não a sua aparência não é passível, né? De ser cuidada, de ser aprimorada, de ser melhorada, né? Nós estamos falando aqui de ter roupas de marcas que você não dá conta de comprar. Nós não estamos falando aqui de você ter joias que você não dá conta de comprar, né? Nem todo mundo tem o mesmo poder aquisitivo. Eu, particularmente, tenho poder aquisitivo de classe média, então muita coisa que eu gostaria eu não consigo comprar. Mas assim, a gente está falando de higiene, de postura, né? Que são coisas inerentes ao ser humano. Então, cuidar da higiene é cuidar do corpo, né? Cuidar da postura é cuidar da coluna, é cuidar da pressão sanguínea, é cuidar de uma série de coisas. Fazer exercício não é privilégio, é necessidade, Uhum, né? com Então, não estou certeza. dizendo assim, pagar a melhor academia do Brasil, estou dizendo caminhar em volta da tua casa, né? E isso tudo também é um exercício mental fabuloso, né, Alexandre? Hoje em dia, a gente, inclusive, você estava falando, e na minha supervisão de hoje, com a minha, Uhum, que é a profissional que me acompanha, é muito uhum. interessante a gente ver que isso é muito importante, né? Nós conversamos, inclusive, sobre o bem-estar com o exercício hoje. Acabou essa história de achar que, cuidou da mente, eu não preciso cuidar do corpo. Não, é um É, conjunto, né? E eu estava até exato. complementando, pessoal, trazendo que, por exemplo, o Fábio, se ele estiver andando com a esposa dele de braço dado, que a esposa dele tem deficiência visual, mas ela enxerga. O que Enxerga um pouco. acontece? Às vezes os dois não vão ser percebidos como deficientes visuais, mediante o fato de, dependendo da situação, não estarem com a bengala longa e Uhum. ali serem colocados dentro de um patamar de, entre aspas, normalidade, né? Vamos Entre dizer assim, aspas. bem Ou entre aspas. normose. Ou Isso, normose. isso, boa. E aí, o que que acontece? Não, a deficiência, ela não tem que ter uma característica. Todo cego, por exemplo, ou toda pessoa cega tem que estar com a bengala longa. Dependendo da É, situação, eu saio com a minha esposa. E situações engraçadas que a gente pode narrar aqui, né, Fábio? claro, claro. E Cinema. Você tá não é, conversando com a atendente, ela conversa. Então, fulana, mas olhando para ela, minha esposa. Quem perguntou fui eu, né? Aí eu falo, moça, pode falar para mim, tá? Eu só não enxergo, mas eu escuto, tá tudo certo. Ó, deixa eu contar uma que eu nunca contei em nenhum podcast, primeira vez. Eu fui com a minha esposa uma vez, lá, assim que casamos, fui a um restaurante, e aí chegando ao restaurante, nós sentamos, né? Eu falei, nossa, eu tô com vontade de tomar uma cerveja, né? Ah, imagino. Aí cheguei, sentei, e aí a garçonete chegou até nós, né? E conversou, "Oh, tudo bem, tal, tudo bem." E aí, um restaurante assim, super calmo, tranquilo, muitas pessoas sentadas, mas um silêncio total. Aí eu falei assim, gostaria de saber o que você tem para refeição. Ela me falou um pouco do cardápio, né? Falei, tá, então me vê, para começar, me vê uma entrada e me vê uma cerveja. Aí ela virou assim e soltou a todos os pulmões.
Você toma cerveja? Ai, Jesus. Eu não acredito. Oh, meu Deus. Como se a pessoa com deficiência não Cometendo um pudesse crime. tomar cerveja, se fosse um crime. Não estou dizendo aqui que deve ou não deve tomar cerveja. Aham, Mas não. eu tô trazendo uma questão aqui para vocês. Eu nem tomo mais Cômica até. cerveja. Faz tempo que eu não, faz mais de ano que eu não tomo cerveja, não tomo mais álcool, nada. Mas assim, é uma questão de que naquele momento era um momento, né, que não era necessário aquilo. Uhum. Ou falar comigo como se eu fosse surdo. Ah, Aham. você toma cerveja! Né? Não. Então não Essa, é, né, Roberta? essa história que você conta mostra muito como ainda existe, né, na sociedade essa percepção de que Um as estigma. pessoas com deficiência não têm autonomia, né, os outros que decidem por elas, né? Quer Isso. dizer, não é nem a questão de ter álcool ou não, é a sua capacidade de decidir se deve ou não tomar, né? Então Exato. é muito revelador, e é lógico, a gente não está aqui julgando a pessoa, mas vendo como a sociedade ainda traz isso, né, É, um conceito antigo de incapacidade, né, é, infelizmente. e aí eu acabei brincando para descontrair. Eu falei, eu quero beber um pouco para ver se eu enxergo, né? Porque geralmente a pessoa bebe para não enxergar. Eu quero beber um pouco para ver se eu enxergo. Mas quando você traz essa fala, Roberta, é uma fala muito rica. Eu acho que a gente penetra um pouco nessa questão da data, né, que a gente está falando, porque Uhum. justamente o Dia da Pessoa com Deficiência, ele surge para lutar contra o capacitismo, né? Isso. Porque se a gente for olhar hoje até para as grandes instituições, como uma instituição de garbo e respeito, como a ACD, né? A ACD, que hoje tem o nome deficiente, né? Que é a Associação dos Cuidados, né? Da pessoa com deficiência, do deficiente. Antigamente o deficiente, o D de deficiente era D de defeituoso, né? Hoje ela mudou, hoje não, faz um tempo eles mudaram para deficiente porque acompanharam essa tendência e entenderam, porque é uma instituição de ponta, né? Entenderam essa questão, né? Nós temos hoje ainda esse estigma da roda dos Aham. esquecidos, né? Então, a pessoa com deficiência, ela ainda pela lei, ela é tutelada pelos pais. Então, veja, nós estamos em 2022, há o Estatuto Brasileiro de Inclusão, né? Mas o Estatuto Brasileiro de Inclusão não foi capaz ainda de enfrentar com coragem, e olha que é uma lei brasileira excelente, mais de 100 artigos, mas não conseguiu enfrentar com franqueza a tutela social. Então, quer dizer, vamos pensar assim, o Alexandre, ele quer casar, ele tem 40 anos. Se a mãe dele disser não autorizo, Num ele caso. não casa, Uhum. né? Entende? Então a gente vive ainda algumas situações, lá no casamento mesmo. Quando eu fui ao cartório, o tabelião, um cartório tradicional da cidade, o tabelião falou para mim assim, ó, o tabelião falou assim, se você não assinar o seu nome por extenso, você não casa. Eu disse, olha, mas eu rubrico, eu faço rubrica no RG, com essa rubrica eu comprei um apartamento, assinei todo um contrato, teve uma liberação de verba do banco, né, para eu comprar, para eu financiar esse apartamento. Com essa rubrica, eu assino todos os meus documentos de admissão dos meus empregos e assinei minha carteira de trabalho. Falei, tá, mas aqui você não casa. Só se você assinar seu nome por extenso. E aí você recorre a uma lei de lá de 1900 e tralalá, que diz que a pessoa, para provar que ela é capaz, diante do tabelião, ela precisa assinar por extenso. E precisa ter um número X de testemunhas que vão ampará-la para dizer que ela não está sofrendo de transtornos mentais. Então, veja Pois o é. quanto a gente precisa ainda caminhar no sentido de trazer o protagonismo da pessoa com deficiência à baila, né? E aí, quando a gente fala disso, a gente não fala de extremismos, né? Não estou falando especificamente da gente criar um segmento tão torpe a ponto de ser um segmento radical, isolado e retrógrado, né? Que se em si mesmo fique extremamente tolhido porque se enche de si, né? Se enche muito e se transborda, não é isso. A gente está falando de uma sociedade equitativa e de uma sociedade que entenda que a pluralidade ela compõe esse arco-íris chamado sociedade. Uhum. Porque a sociedade é um arco-íris,
composto dessas diferenças. Boaventura Souza Santos falava disso, né? A diferença é importantíssima ser levada em conta quando não nos inferioriza, né? E sermos iguais é importante ser levado em conta quando nos fortalece, quando nos motiva, quando nos impulsiona, quando nos traciona no mesmo objetivo. Então, essa data, no meu ponto de vista, ela é importante para nós lembrarmos assim, ó, é hora de pegar fôlego. Sabe aquela coisa da São Silvestre? Toma a tua água para você continuar a corrida. Eu acho que é Aham, nesse bem sentido que a gente assim. olha para essa data. Não sei se o Alexandre concorda. Com certeza. É, Eu vejo por aí. são muitos desafios. Toda palestra que eu dou a respeito de pessoas com deficiência, eu sempre na verdade, eu não tiro, eu deixo não é nem sublinhado. Pode ser que vocês escutem alguns barulhos, tá? Aqui essa rua é muito movimentada, não tem como a gente controlar isso, por mais que a gente Não, isola tudo. tranquilo. Então, o que que acontece? É muito importante focarmos essas diferenças, mas não no sentido de estigmatizar, no sentido de trazer para uma igualdade, porque se todos nós fôssemos iguais, né, os computadores são produzidos em série, chega um momento que nenhum dá conta de fazer o que um computador diferente que é lançado no mercado no dia seguinte faz. Então, é muito importante a gente trazer essa comparação, porque se nós estivéssemos todos no mesmo patamar, não teríamos hoje a inteligência artificial, não teríamos hoje toda a tecnologia, todo o conhecimento produzido pelo ser humano ao longo desde dos primeiros filósofos, né, Platão, Uhum, Aristóteles e vai lá, e aí, uhum. hoje com os grandes cientistas da inteligência artificial, da TI e É, grandes evoluções tecnológicas que ainda nós vamos enfrentar, saltos tecnológicos que nós vamos enfrentar. Então, uhum. imagina, né? Se você falou do arco-íris ser a sociedade, nossa, foi uma excelente analogia de mostrar que cada cor traz o seu brilho, né? Sim, e a Cada sua cor, intensidade, né? aham, e cada tem a sua intensidade, seu comprimento É, de ondas, complementando a isso. beleza. Quem enxerga, vê o mundo graças a esses comprimentos de onda que o arco-íris está mostrando ali, né? Exatamente. Então, eu vejo muito isso, porque, na verdade, por exemplo, quando a gente olha hoje para o espectro do autismo, né? Que é o TEA, né? Seria esse espectro. Entendo que eles foram muito felizes quando designaram o espectro, porque, de fato, a gente precisa entender, porque, assim, o que que se fazia? Se enquadrava a pessoa com deficiência, n- ainda que se entendesse que ela não estava parametrizada, né, nesse estado de normose, se enquadrava como uma coisa muito específica. Então, o fato de ser cego significava que você conhecia todos os cegos do mundo. Aham, Que como que tem um cego em Barretos que você não conhece, Alexandre? Poxa, aham. mas você não é cego também? Não é assim? Ou Então, então, Fábio, nossa, como você parece tanto com fulano. você parece com fulano, mas fulano fica agitando a cabeça. Você não agita por quê? Porque parece que todo cego tem que agitar a cabeça, É uma balançar o corpo. generalização, né? Aham. Isso. E o espectro trouxe o quê? Essa abrangência. Então, hoje o pessoal tem falado, nossa, mas o número de autistas mudou, triplicou, quadruplicou. Realmente, foi assim, astronomicamente elevado. Mas não é porque eles brotaram, né? É porque o espectro trouxe para dentro desse escopo muito mais pessoas que estavam sendo jogadas para fora desse escopo Uhum. por conta desse enquadramento que se tinha, né? Então é isso que a gente precisa. A gente precisa desses espectros, a gente precisa trazer essas pessoas para mostrar o que incide nelas para que elas sejam pessoas com deficiência, mas em que elas se diferem nos diferentes espectros de vida que elas vivem. Porque hoje a gente vive, não é o caso do autismo, mas a gente vive um momento, Alexandre, em que não se fala só de transtornos genéticos ou transtornos específicos ou transtornos ao longo da vida, que são adventícios ou adquiridos, a gente fala de transtornos geracionais. Aham. A síndrome da internet, transtorno geracional, o transtorno opositor desafiador, tudo tem Sim. apontado para ser um transtorno geracional, um transtorno da geração. Então, perceba como fatores sociais
reverberam nos transtornos atuais. E como não criar um espectro para tentar explicar isso? Porque senão não dou conta de explicar. Eu preciso ter esse espectro para eu entender esses diferentes lumes que se alumiam através dessa lâmpada do conhecimento que incide sobre a deficiência, para perceber esse espectro todo e para entender. Então, essa data também nos reverbera esse som, né? Essa vibração de tentar ecoar aí. Olha, qual é a tua contribuição enquanto pessoa com deficiência? Eu vejo muito assim, sabe, Roberta? Eu vejo muitas mães falando pelos deficientes, muitos pais falando pelos deficientes, muitas pessoas falando pelos deficientes. Mas onde estão os deficientes para falarem de si? Sim, Muito bem Onde é que eles colocado. estão? pois é. Né? E assim, independente deles falarem bonito, porque tem essa coisa, né, do belo e do feio, né? Aham. Tem essa coisa da padronização, que é uma coisa totalmente ruim, né? Mas assim, Sim. independente dele falar com dificuldade ou não, dele falar em libras ou dele falar através da voz, dele ter uma comunicação através de um aparelho onde ele digita e fala, dele se comunicar através de gestos caseiros, dele se comunicar piscando o olho, dele se comunicar apontando para figuras. Onde é que estão essas falas? Uhum. Cadê Muito essas bem pessoas? lembrado. Cadê? Pessoas como Hopkins, né, que tinha todas as limitações da esclerose lateral amiotrófica, e Sim. ele conseguia trazer todo o aparato, se comunicava mesmo não tendo, entre aspas. Porque tem um axioma da comunicação que é muito importante trazer aqui. Uhum, A nível de ser uhum. humano, na verdade, a nível de ser vivo. É Sim, impossível não se comunicar. É um axioma básico da comunicação, não tem como. exato. O ato de eu não querer falar com você, eu já estou comunicando que eu não quero falar com você. Então Alexandre, não sei o que, eu viro para o lado, eu já estou falando, não quero falar com você. É. Então é muito Alexandre, legal isso, pode ó, falar. é uma pesquisa que fala que existem árvores em um determinado território. Não vou falar agora o território para eu não incidir no erro, mas Ah, isso sim, sim. é Uhum. fato, né? Eu não vou me recordar agora, mas num determinado território existem árvores que se protegem de animais que as devoram através de uma substância. Então, Aham. quando o animal está chegando próximo da árvore, a árvore solta uma substância e aí o animal, aquela substância é ruim e aí ele não come as folhas da árvore. Tá, isso é fato. O que se percebeu nessa pesquisa? Que existem árvores a quilômetros, que quando uma árvore sente a presença de um animal, sem que a outra sinta a presença, ela já solta a substância. Se nós estamos falando de uma comunicação entre plantas, e aí não me Uhum. pergunte como, se é pela raiz, sei lá, não estou aqui para fazer teoria da Sim. conspiração. Não, Se sim. existe uma comunicação entre plantas, vamos pegar um exemplo até mais palpável, a comunicação da planta com sua planta parasita, Uhum. que Sim. suga sua própria seiva. Entendeu? Se existe a comunicação entre, porque uma tem que saber que a outra está crescendo e a partir daquilo a outra se suga aquilo e a outra se nutre daquilo, né? É como uma comunicação da mãe com o bebê, uma comunicação alimentar. Se existe essa comunicação entre plantas, que dirá entre seres humanos? E Então interessante essa fala, Fábio, só até, desculpa te interromper, mas eu tenho não, medo de imagina. esquecer o raciocínio. A Não. orquídea hoje não é mais considerado parasita, ela é considerada simbiose, porque ela Então, entra em simbiose com a planta que ela está ali hospedada, vamos dizer assim. comunicação Então, pura, cara. comunicação, muito Pura. interessante. Pura. Então, Isso, se os cachorros, eu tenho uma cachorrinha aqui em casa, a Jade, né? E aí, de repente, ela tá ali tranquila, e aí um cachorro começa a latir lá do outro lado da rua e ela já o rabinho já fica já em pé e ela já se põe a ouvir para saber se ele tá chorando, ou se ele tá latindo de feliz, ou se ele tá sendo ameaçado. Olha, e nós, seres humanos, entende? Então, por exemplo, esses últimos dias eu tenho dado um curso para um projeto da BDV, lá de Brasília, que é um curso de podcast, inclusive uma oficina de podcast. E ali a gente está falando, entre outras coisas, sobre camadas sonoras, que eu acredito que seja uma evolução para o processo da audiodescrição, que é fundamental e que precisa desses novos agregadores para ser melhor ainda. Então,
criar camadas sonoras onde a voz atrapalha, né? Então, por exemplo, uma pessoa está ali e ela quebra um copo. Então, ao invés de dizer assim, fulano quebrou um copo, o som peculiar do copo quebrando ser uma audiodescrição Já para o fala por copo si. por si. Então, onde a audiodescrição vocal é muito grande, atrapalha, onde ela é muito ruidosa, então se criar camadas sonoras para permear ambientes sinestésicos. Isso é comunicação. Então, onde é que nós vamos parar com isso? Eu não sei. Eu só sei que tudo isso reverbera nesse dia da pessoa com deficiência, que nos demonstra o quanto nós já avançamos e o quanto nós precisamos avançar. E precisamos nos lembrar que somos deficientes. Porque se nós não nos lembrarmos, não é para que lutar. Lutar para quê? Uhum. Nunca Eu preciso esquecer lembrar desse dessa causa. detalhe, é um detalhe Não, importantíssimo, mais importante. A importantíssimo. Roberta queria falar alguma coisa? Não, eu estou aqui como aprendiz. Não, Eu só não, queria imagina. comentar, eu só queria comentar assim, que essas falas de vocês, né, de dar voz às pessoas com deficiências e também, né, dessas questões tecnológicas e até do Stephen Hawking e da audiodescrição, né, o quanto a tecnologia assistiva, Uhum. né, ela é importante, mas o quanto a própria desigualdade social, socioeconômica que a gente Sim, também tem, também implica em que às vezes muitas pessoas fiquem sem voz por falta de acesso a essas possibilidades. Então, isso também faz parte do nosso pensar na acessibilidade e pensar nesse dia, né, 3 de dezembro, como o direito a ter essas tecnologias assistivas justamente para ter qualidade de vida e ter voz, né? Exato. E eu só muito queria comentar importante. isso e pedir licença para vocês. Sim, Depois você eu vai precisar ouço de o se retirar, não restante, tem eu problema falo. não. Com dor no coração, porque eu tô aprendendo muito. Não, Ah, mas imagina, depois você imagina. vai ver o podcast no ar, vai Vou ficar sim, tudo tá perfeito. bom? Fábio, Roberta, gratidão. eu que Obrigado. agradeço. Muito obrigada por dispor do seu tempo aqui. Alexandre, muito obrigada por disponibilizar tudo isso aqui. Depois eu termino de ouvir e a gente volta a fazer contato. Com Obrigada. certeza. Tchau, Perfeito. tchau. Voltando Tchau, a falar tchau. de comunicação, Fábio, muito importante, até assim, independente, aí eu já não estou entrando em questão de crença, mas em questão de Uhum. realidade e entrando Sim. até na questão da física, os Uhum. cristais, né? Que consegue Sim. perceber quando você não está bem, ele mostra, né? Ele está comunicando, Sim. você não está bem. Então, Sim, você falou exatamente. das árvores, aí me veio, né? Até por É. trabalhar um pouco com essa questão e Uhum. entender como a influência que os minerais em geral influenciam em nosso corpo, na comunicação com o nosso Exato. corpo, né? Exato. A questão da própria acupuntura, né, que deixou de ser um Aham, tabu e se tornou aham, algo que hoje é totalmente praticado e provado cientificamente, não é uma questão, aham. né, somente voltada para questões espirituais, cientificamente que funciona, né, que Uhum. funciona. Então, que são esses pontos aí que o nosso corpo tem, que são pontos de energia que precisam ser energizados para que os órgãos se organizem, se equilibrem, né, para que eles se comuniquem, porque o que seria, né, se o cérebro não falasse com o coração, não falasse com o estômago, e o Pois é, estômago, o nosso né? corpo, né, é um sistema, é É um sistêmico, né, sistema, vamos dizer é assim, sistêmico. né? Então, eu acho que é importantíssimo, sabe, dar voz à pessoa com deficiência e entender que ela se Uhum. comunica da maneira dela, mas que ela se comunica, né? É isso aí. Cada um tem a sua maneira de comunicar, né? Ontem eu É. estava vendo um documentário de perícia criminal utilizando Uhum, cachorros. E como que uhum. o cachorro comunica quando ele encontra alguma coisa que está sendo o objetivo dele ali encontrar, né? É Sim, o jeito dele. Ele não vai virar, ó, tá aqui, ó, apontar o é, dedo. Mas ele é. vai demonstrar pela sua comunicação vocal ou pelo corpo dele mesmo, deitando em cima ou sentando em cima ou até mesmo cavucando que tem alguma Uhum. coisa ali. Então é muito Ah, interessante. E é um eu jeito tive dele falar. três experiências importantes. A primeira foi eu conhecer cão-guia. Nunca Aham. tive cão-guia, mas Ah, que legal. conheci o cão-guia e a comunicação dele com o dono é fantástica, Fantástico. É né? uma simbiose. Não é só obediência, é comunicação. Outra coisa que eu conheci foi o cão terapêutico, que é o cão que é utilizado para pessoas com deficiência, geralmente pessoas
que tem mobilidade reduzida, dificuldade na fala e tudo mais, que é aquele cão do socorro, sabe? Aquele cão Aham. que pede socorro quando necessário e nutre as necessidades básicas ali de comunicação ou de algum pedido daquela pessoa com deficiência. E a experiência da nossa cachorrinha, que não é cão guia nem cão terapêutico, mas que, por exemplo, para brincar com a Dani, ela fica pulando perto dela e fazendo Ah, gracejo e tal. E para brincar comigo, ela pega o brinquedo e leva até a minha perna e esfrega na minha perna. Quer dizer, que por que será que ela faz isso? legal. Ela sabe que eu não Tipo assim, enxergo, né? Fábio, você não enxerga, brinca comigo? Ai, brinca comigo, Aham, que entendeu? legal, Então, bacana. essas coisas são importantes, né? Super importantes. Então, esse podcast o que é? Né? É um diálogo, é uma comunicação. Então, a gente espera que essa comunicação que nós estamos fazendo chegue até vocês e que vocês comuniquem às outras pessoas, partilhem essa iniciativa, falem para outras pessoas assistirem, sabe? A ideia não é obter like, a ideia não é nada, a ideia é transmitir Informação. conhecimento, informação, isso é, entendeu? É fundamental. O mundo está precisando É. disso, O né? seu momento de ouvir, pensar e refletir continua, né, Fábio? Exatamente, exatamente, Alexandre. Que esse Opa! slogan do Papo Cabeça e é fantástico, porque precisa refletir. E eu acho que refletir em amplo sentido. Aham. Refletir no sentido da reflexão, e a reflexão aí ela é algo que faz com que o ser humano seja tão importante dentro desse cosmos todo aí, né? E essa questão também de ser o espelho, né? Refletir enquanto espelho, olhar para as minhas ações, me aceitar, me incluir, me entender, porque aí eu consigo aceitar, incluir e entender o outro, né? É só olhando de dentro para fora que eu consigo fazer isso. Então, toda conversa de alguém que, olha, eu sou uma pessoa que eu sou inclusivo, eu luto pela inclusão, acredito na inclusão, mas se a pessoa não se aceita, não se inclui, se a pessoa não entende os seus dilemas e não consegue ter um diálogo com isso, é hipócrita. Porque, na Uhum. verdade, a inclusão vem de dentro para fora, né? Exatamente. Como é que você pode amar o próximo se você não se ama, né? E muitas vezes você não consegue olhar para dentro de si. Então, como é que você pode falar de amor se você não experienciou isso, não experimentou isso em si mesmo, né? Então, acho que são questões filosóficas? São, mas acho que Sim. são questões existenciais também. Faz parte da nossa cosmovisão, né? A gente não tem tantas formas de cosmovisão, a gente tem Sim. a Uhum. cosmovisão interrogativa, a gente tem a cosmovisão narrativa, a gente tem a cosmovisão da historicidade. Então, faz parte dessa nossa cosmovisão, que está em nós, mas que parte dessa multiplicidade cultural e que nos permeia. Então, a gente precisa se entender enquanto sujeito. E ser sujeitos da inclusão não é só criar uma lei brasileira de inclusão, é Uhum. viver essa lei. Porque tem muita lei, mas é a prática. Como é que está a prática? Então a gente tem que pensar nisso. Que bandeira que nós estamos erguendo, né? O que que nós estamos tremulando, né? E quando a gente fala Sim. de tremular, a gente fala de fazer aparecer, né? De fazer tornar-se público. O que que nós estamos publicizando em Olha que relação legal. à pessoa com deficiência, né? Sabe o que que veio na minha mente agora, Fábio? Por isso que a gente vai conversando. Eu gosto de uma imagem que eu acho muito interessante, principalmente Uhum. quando a gente usa para treinamentos, que é uma imagem que eu tenho de um cérebro e tá tudo embaraçado. Em vez de ter o cérebro, tem um novelo, tudo embaraçado. É. E aí, na sessão de terapia, o terapeuta vai desembaraçando e fazendo o novelo ficar enroladinho certinho de novo, né? Uhum. E Uhum. trazendo para essa analogia, é um texto que, inclusive, está na Bíblia, eu gosto demais, que ele fala, Uhum. né, da questão da letra ser cravada em nosso coração. É. Enquanto as leis forem algo somente imposto pelo judiciário e eu cumpro porque eu tenho medo de pagar uma multa, É. ela não vai resolver o problema. Agora, a hora que Exato. vier uma lei que foi cravada no seu coração, cravada no sentido de anotada, você anotou no seu coração, ou seja, a tua alma entendeu isso com Uhum. profundidade, não precisa da lei Isso. mais. Isso. Eu E não preciso da lei, você não. quando a tua alma entende isso,
E quando ela pratica isso, aí a gente vai para o que o Jung fala, né? Aham. Aquela delicadeza de uma alma humana frente a uma outra alma humana, Exatamente. né? Esse vínculo, né? Que É isso é muito legal. maravilhoso. Isso é uma Uhum. sinergia. Então, por isso que eu falo, né? Você deu até esse exemplo da lei, eu lembrei, né? Uma vez estava conversando com um amigo, e aí eu falei assim: você vai beber uma cerveja, tal? Eu falei assim: não, não vou beber porque nossa, é pesado, viu? Você perde ponto na carteira, paga multa, quer dizer, ele não pensava assim, não, porque se eu beber eu posso me alterar, eu posso matar Aham. alguém, posso me acidentar. Então, veja, né, como é que ainda existe essa compreensão distorcida. Eu falo assim, duas coisas. Eu falo que terapia é para todos, deveria ser para todos, né? Nem todos têm condições de fazer e nem todos querem fazer porque acham que Isso. terapia é coisa para louco, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei pro meu analista, Alexandre, falei assim, né? Falei, doutor, é, eu estou ficando louco. Aí ele Hum. falou para mim, você acha que você está ficando louco? Eu falei, acho. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu falei, que bom, então você não está. Porque o louco não sabe que é louco, Ah, boa, é verdade. O louco não, é verdade. né? Porque, claro, tô falando dos limiares comportamentais. Agora, o que que eu quero dizer com tudo isso, né? As pessoas entendem ainda esse mergulho nas nossas questões existenciais como loucura, Uhum. né? Mas a gente sabe, pegando a própria Bíblia que você disse, né, que eu também acho um livro super importante, né? Que quando a gente se encontra com as nossas loucuras e começa a entendê-las, acontece o apocalipse das nossas sanidades. Porque a Uau. loucura dos homens é a sanidade de Deus, né? Você entendeu? Nossa, você foi bem profundo, realmente. Mas é verdade, não é isso? Ah, É gente. isso. Você Eu, entendeu? eu falei para vocês que hoje a gente ia ter uma figura, uma sumidade na questão do Ah, pensamento humano, tá? imagina, Então, não. tá aí entregue para vocês, né? E o podcast Papo Cabeça é isso, pessoal. A gente vem para discutir, para filosofar sobre temas específicos e você só tem a ganhar acompanhando. Não esqueça de se inscrever, tá? No nosso canal MR Channel Treinamento e Desenvolvimento e o podcast Papo Cabeça aqui para vocês de 15 em 15 dias a partir de fevereiro. Já tô me Fábio, inscrevendo. oh, isso é bom demais. Ó, você já é inscrito, esqueceu? Ah, é verdade, né? Então tá bom. Melhor ainda. O Fábio, pessoal, ele trouxe aqui. Eu Ah, acho legal trazer isso. Não é uma questão, pessoal. Quando a gente traz isso aqui que eu vou falar agora, eu já antecipo, uhum, trazendo que não é uma mera questão de status. uhum, Mas eu posso falar, o Fábio já me conhece, e eu posso trazer essa uhum, fala porque o cara é bom. E uhum, ele não precisa de ter nenhum medo de assumir que é bom. Hoje eu posso considerar, principalmente depois que a gente começa a fazer análise, a gente começa a entender o que é bom na gente e realmente o que a uhum. gente precisa de mudar. A terapia, a supervisão, que é o meu caso como psicólogo. Então, olha aqui, ele é assessor pedagógico na divisão de educação especial na Secretaria Municipal de Educação de Ribeirão Preto, uma das maiores cidades do interior paulista. Isso aqui não é uma Pensa num questão, desafio. ele é bom. Ele é bom, porque para ele estar aqui, primeiro é mérito. Segundo, porque ele conquistou esse mérito, né? Fala um pouquinho disso, desse desafio que eu te cortei, Fábio. Pensa, pensa num desafio grande. Arrumou uma Então, cabeça. terceira vez que eu fui chamado, eu Ó, tô faz 12 anos olha só 12 na anos. carreira, 12 anos. Mas eu fui chamado, eu comecei dando aula e fui chamado a primeira vez, estava com 3 anos na prefeitura. Eu era um menino, eu ainda sou um menino na prefeitura, né? Eu me considero. Mas eu olhei lá e falei, eu não estou preparado. E aí, quando eu falei que eu não estava preparado, veio um monte de gente, você tá louco, tem gente que tá 20 anos aqui e daria tudo, sabe aquela coisa, Alexandre? Sim, Daria tudo para estar no seu lugar e ser chamado, não aquela sei. história, né? Eu falei, não é o momento. E aí depois, passou mais um tempo, eu fui chamado novamente, e aí naquele momento eu não estava bom, não estava preparado para ir. Eu estava passando por um momento bem delicado na minha análise, em que eu estava retirando as couraças da falsa aceitação da deficiência, porque a gente tem essa coisa, Sim, né? De achar que aceita, que entende, mas a gente sempre busca as compensações, sabe assim? sim. Ah, eu sou cego, mas eu canto. Ah, eu sou cego, mas eu toco. Ah, eu sou Aham. cego, mas não sei o quê. Ah, e aí, com o tempo, essas compensações já não bastam, porque você já compensou tudo que você queria. Aí a deficiência chega e fala, e eu? Uhum. Eu não Ela sumi cobra. daqui. Ah, eu tô aqui?
Eu não Até sumi porque a daqui. gente, graças a Deus, não porta mais a deficiência. Então, hoje nós temos, É, nós é, somos, isso. E né? ela chegou para conversar comigo. Eu falei, gente, mas como que eu vou? Eu estava trabalhando, segurando a onda, né? Mas como é que eu vou para um local onde é um local maravilhoso de trabalhar, mas onde se vive bastante cobrança e pressão, né? Como é que eu vou para isso desse jeito? Não vou, né? Então eu preciso cuidar disso. E aí aconteceu essa última chamada, que foi o ano passado. Aí eu falei, vou. Me senti super bem, super leve. Falei, vou e tô lá. E é assim, ó, a gente hoje dá formação para professores, então hoje nós damos formação na parte da educação especial para mais de 300 professores. Olha, que A legal. gente dá formação para 400, mais de 400 apoios de suporte, agentes de suporte operacional escolar. A gente dá formação para os professores do ensino regular, faz visitação às escolas, faz acolhida aos pais, faz reuniões com dentro e fora da secretaria com lideranças, né? Então, assim, um desafio constante, né? Hoje mesmo foi um dia de trabalho, um dia daqueles, assim, bastante coisa para fazer. A área da Mas educação ela é muito dinâmica, né, Fábio? Não é nem questão de arrumar para a cabeça, porque a área da educação, ela é dinâmica, ela muda a todo momento. Sempre tem novidades acontecendo, né? é, E, cara, eu digo assim, aquela pessoa que tem o estigma, né, de que o funcionário público é aquele cara que vai para uma repartição para ficar aham, sentado no ar-condicionado, exatamente. não é assim. Na verdade, Uhum, tem gente que fica sentado ao ar-condicionado em qualquer lugar. aham, Tem gente que fica assim em casa, tem gente que fica assim na iniciativa privada, tem gente que fica assim no poder público, tem gente que fica assim em qualquer lugar. Sempre vai ter aquele que quer mamar, né? Aquele que quer aproveitar da oportunidade. Mas eu te garanto que ali na secretaria onde nós trabalhamos, e isso não é propaganda, não preciso fazer isso, nada disso. Mas ali onde nós trabalhamos, a gente é suor, é dedicação, né? Eu nem sei quando o ar-condicionado está ligado. não Então, tem assim, tempo para olhar não dá, isso. não dá, entendeu? Não dá. Então, o tempo todo a gente está ali pensando, né, na pessoa com deficiência. Você acha que esse discurso que eu trouxe estaria arquitetado se eu não vivesse isso dia e noite? Exatamente, não tem como, né, Fábio? Não tem Você como. falou, né? A gente é o que a gente vive. Você não estiver enganado, É, foi você que falou isso, né? Então, não tem interessante. jeito, entendeu? Então, é um desafio grande, mas a gente tem alcançado muitos méritos, a gente tem olhado para tudo que tem sido feito e tem buscado melhorar cada vez mais e tentar colocar Ribeirão Preto num patamar de referência para o interior na inclusão das pessoas com deficiência em salas de aula. Óbvio que a gente sabe que a educação é ao longo da vida, ela não para lá no nono ano, nem no terceiro ano do ensino médio, ela vai alcançar a universidade e ela vai alcançar também outras formas de convivência, né? Independente da universidade, do curso técnico. A gente se preocupa com tudo isso, tem olhado para isso, o efetivo mais que quadriplicou nesse tempo todo, né? Dos últimos 3 anos para cá, um trabalho intenso da divisão nesse sentido. Eu fui compor esse quadro e tenho colaborado também para que isso seja solidificado cada vez mais. E eu espero que o que a gente esteja fazendo alcance os corações das pessoas, né? Eu me preocupo muito com isso, né? Da gente quebrar corações, né? Às vezes a gente endurece muito o coração em relação às palavras que vêm da iniciativa do poder público, né? Aham. É porque a gente fala, promessa, sabe aquela coisa? Na prática não é isso, tal. A gente precisa parar com isso, porque na verdade a gente fala muito bem da iniciativa privada quando eu me torno um acionista. Por exemplo, sou um acionista de uma empresa privada, grande, né? De uma empresa grande, privada. Sou acionista da Tesla, por exemplo, né? Poxa, uma empresa gigantesca. Tá, que maravilha. Então, eu vou fazer de tudo para falar bem dessa empresa, para cuidar dessa empresa e para fazer com que essa empresa prospere, para que eu possa ter as minhas ações rendendo. Agora, eu também sou um acionista do Estado, eu pago Exatamente. imposto. E Uhum, por eu que ia que o falar Estado isso. eu faço o contrário? Falo, não, Aham. pô, isso não presta, que porcaria, não vale nada. Tem que pôr em escola particular, porque escola pública não vai. Não, eu tenho que lutar, porque eu pago, eu sou acionista Uhum. também. Né? E eu preciso que isso tenha qualidade e que alcance todas as pessoas, né? Ó, Que aconteceu uma independente, situação, desculpa, pode concluir. imagina. Não, só queria dizer que independente da classe social, paga imposto. Aham. Porque desde o cara que tem um avião, que tem muitas fazendas e tudo mais, até o cara que compra um corote de pinga de R$ 2, R$ 3 para beber, Uhum. todos eles estão Pagando pagando imposto. imposto.
Eu até ia falar a respeito do SUS. Eu tive a oportunidade, eu estou tendo a oportunidade hoje me usufruir do SUS, né? Existem gargalos? Existem, só que assim, Existem. vai da gente, por exemplo, eu tinha um cateterismo não meu, da minha mãe marcado, e ele não Uhum, saía. Eu uhum, tinha duas oportunidades: ir lá, quebrar o pau e perder uma uhum, oportunidade de repente, até fazer amigos, uhum. ou ir lá, conversar e realmente fazer o negócio acontecer. Eu fui na segunda opção. Fiz, É. conversei, quis entender o que estava acontecendo na regulação e tudo mais. E, nossa, Alexandre, surgiu uma vaga agora, nesse exato É, momento. é. Já pensou que se eu tivesse chegado lá, não, vocês são meus empregados, vocês têm que fazer, que É, não sei o ué. que, de repente tinha saído a vaga, ele ia falar, não vou É, falar nada para vocês sem educação. é. A Entendeu? diferença entre o remédio e o veneno tá no quê? Na Na dose. dose. Exatamente. Então, ali Dose. foi uma experiência fantástica. Acabei até fazendo Fantástico. amigos. Inclusive, duas das funcionárias conhecia na minha família, conhecia minha irmã, meu irmão, que Uhum, faleceu, inclusive. Foi uma sim. experiência, assim, um dia eu saí, eu fui, no, foi uma das quarta-feiras mais produtivas na minha vida, né, em 2022. Foi Uhum. fantástico. Então, Então, Alexandre, a mas educação quem. move barreiras. Então, move. Mas quem tá aberto. Olha, se deixar a gente falar até amanhã, hein? Que essa coisa tá boa. Não, sim, sim, Quem. a gente tem mais um tempinho, pode ficar tranquilo. Quem tá aberto a receber, quem tá aberto a ouvir, quem tá Aham. aberto a ponderar e não entrar de sola, né? Vamos usar um Uhum. português, né? Aham. Bem, Aham. quem é que tá aberto a ser receptivo? Quem tá aberto a comunicação não violenta? Quem tá aberto? A gente Aham. acreditou que essa pandemia iria abrir portas, né? Que as pessoas iam ser mais solidárias. E a gente hoje está lutando com cismas gigantescos entre as Nossa. famílias, entre as pessoas. Porque parece que você está falando com as pessoas e as pessoas não estão ouvindo você, elas Sim. estão se ouvindo só. Então eu já vou com o meu pensamento pronto, eu vou ouvir o que o meu pensamento diz, e qualquer outra coisa que a outra pessoa disser não vale. Não vale a pena, não vou ouvir, porque a outra pessoa é inferior, porque a outra pessoa quer me ludibriar, porque a outra... Então, quer dizer, o nível de desconfiança está muito alto, Uhum. né? A Sim. falta de credulidade no outro está muito forte, e isso só vem para manchar o pavimento inclusivo que nós estamos tentando aí pintar com as cores da paz, com as cores do respeito, com as cores do amor. Uhum. Então, isso só vem manchar. A gente precisa rever essas questões. E olha, vou ser bem direto, bem franco, bem certeiro. Não estou falando de política, não estou Sim. falando de partido A, de partido B, não estou falando de manifestação, não estou falando de legitimidade ou não legitimidade, não estou falando disso. Eu estou falando de empatia. Aham. Empatia entre as pessoas que pensam igual, entre as pessoas que pensam diferente, empatia entre nós, E o sabe? diferente é importante. Até Importante, a não é? faca, né? O metal que se afia, ele fica cada vez mais cortante. Ou seja, nós nos acertamos, porque quando eu amolo, quando eu pego o fuzil para amolar uma faca, eu estou ali amolando e retirando as rebarbas que está As ali. A rebarbas, espada, ela tem que ser é, martelada, ela tem que ser esquentada, ela tem que ser esfriada, tudo ao mesmo é. tempo. Tem Gente, toda uma questão de forjar ali esse, é, né? vai É isso mesmo. forjando. E aí a gente tem a oportunidade, e cada um com a sua função. O fuzil tem a função de afiar a faca. Se um Uhum, não existir, o outro não existe, né? uhum. Então é importante a gente entender que hoje tudo é política. Não. Falar disso não é Não. falar de política, é falar de realidade, falar de ser humano, Ser humano. né? E aí Ser todas as humano. relações se criam a partir disso. Então, Uhum. obviamente que as questões culturais, as questões políticas, as questões econômicas, as questões filantrópicas, as questões religiosas, as questões filosóficas, idealistas, ideológicas, todas essas questões brotam das relações humanas, isso é óbvio. Exatamente. Mas a raiz é o filo. O que que é filo? É o amor. Então, se você não tiver esse filo, se você não tiver ser amante disso, se você não entender que você é totalmente codependente dessas relações humanas, não funciona. Olha esse microfone que está na minha frente.
Alguém Uhum. fabricou isso. Sim. Alguém trouxe isso para ser vendido. Alguém vendeu, eu comprei. Quantas pessoas participaram? Os componentes eletrônicos que tem aqui dentro. Aham. Quantas pessoas trabalharam para fazer essa máquina, esse computador que está à minha frente, Essa essa plataforma. plataforma, essa internet. Então, como eu consigo dizer, não, eu me basto? Aham. É Não aí que dá. tá. É aí que tá. Nós sempre vamos ser codependentes, formando uma rede um com o outro, né? Muito legal Exatamente. isso. E aí, as deficiências, na verdade, como a gente está falando da deficiência, a gente acabou tocando numa deficiência que é até mais grave que as deficiências típicas que a gente conhece. A deficiência Sim. da compreensão do outro que está à minha volta. Sim, sim. Aí eu Essa é posso falar que é perigosa. defeito mesmo. É, aí já é defeito de Aí... fabricação. Boa, né? Porque e é Né? difícil, viu? E é E é difícil. difícil, É é o. difícil. É, como é que o Einstein falava lá? É mais fácil desintegrar um átomo do que uma Aham. consciência, né? É, mas é. Tem essa coisa. Mas É. assim, é o martelinho, né? É aquela história, o cara tá martelando lá uma edificação, né, de cimento, e aí ele derruba, na centésima martelada ele derruba a edificação, mas não foi a centésima martelada, né? Foi a Foram as primeira. outras 99 que É. colaboraram para o abalo ali daquela edificação. Então, se nós, enquanto seres humanos, somos edificações sensíveis, engendradas, criadas de uma maneira mística, Aham. mística, Aham. sobrenatural, tá? Porque a ciência, por mais que se esforce, ainda que dê as mãos para a metafísica, não consegue explicar tudo isso, né? Que gira em torno de nós, porque a gente é composto por vidas e mais vidas aí que compõem a nossa vida, mas muita coisa se explica e coisas que não se explicam ainda. Então, se a gente é composto, né? Se a gente é essa máquina maravilhosa, é esse ser iluminado, maravilhoso, né? Por que que a gente não olha para o outro, olhando, percebendo, né? Essas maravilhas, né? Que o outro pode oferecer para nós, pode ofertar para nós, independente se ele baba, se ele grita, se ele tem uma deficiência na perna, ou tem uma síndrome como a síndrome de Coreia, uma síndrome involuntária, onde ele bate no outro ou se bate, se ele tem um distúrbio em que ele inconscientemente agride. Mas, gente, eu tô falando de ser humano, Uhum. né? A gente precisa olhar para essas questões que são muito menores do que essa deficiência que nos torna apáticos, que nos torna frios, que nos afasta do ser humano. Então, É. mais amor, mais abraço, e aí a gente deixa de ser essa coisa, né, do imã ao contrário, né? A Sim. gente acaba conseguindo se atrair muito mais do que se repelir. Bom, gente, falei que o Fábio é assim, uma sabedoria fantástica. Eu não estou falando isso na frente dele, não, né? Eu aprendi e aprendo também, da mesma forma que ele fala que aprende comigo, a E recíproca é aprendo, verdadeira, e aprendo. né? Porque o Fábio, até em um dos momentos que eu precisei muito, ele inclusive me ajudou, falando até em termos financeiros. Então, é uma pessoa que tá aí, né? Fantástica, com super desenvolvimento, tanto profissional e muito também pessoal, né? Tem um casamento lindo, agora uma Ah, filhinha obrigado. do coração, que é a cachorra, né? É, Linda, né? é. Com certeza. Depois você põe uma foto sua para a gente poder, com a cachorrinha junto com a Dani, para a gente poder exibir aqui. Não, Gente, perfeito. é muito legal. Infelizmente, né, a gente é dependente desse negocinho redondo chamado relógio, né? A gente fala tanto de ser independente, mas ó, esse negocinho desse tamanhozinho determina É, nossas vidas, né? E, sim. infelizmente, a gente vai precisar de ir partindo para os momentos finais do nosso podcast do dia de hoje. E, Fábio, vamos lá. Dê suas considerações finais aos nossos ouvintes, a pessoa que está lá fazendo serviço e ouvindo, quem está nos Claro, vendo também, né? Vamos lá. claro, claro, claro. Antes, porém, só queria fazer um adendo. Eu não te Opa! ajudei financeiramente, não. Na verdade, você é um profissional maravilhoso e nós tivemos o privilégio de ter uma participação Ah, sim, sua na verdade. Na nossa verdade, mentoria. não foi uma Foi um, doação, foi um Não, serviço. foi um serviço que você prestou para nós e que foi fantástico e que muitas pessoas precisam conhecer. Eu só não vou dar spoiler aqui, porque senão. No ano Mas foi que, maravilhoso no e ano de eu vou. 2023, vamos lançar a versão com força Por presencial desse favor. treinamento.
porque ele é Isso, muito bom. E, ó, por favor. pessoal, vocês vão acompanhar no final desse podcast algumas imagens do treinamento que nós fizemos dentro da Faculdade de Medicina de Inclusão, que foi um Uhum. treinamento que você, empresário, pode contratar para sua empresa, tá? É um Não, dos nossos serviços maravilhoso. aí que nós Não, temos e que você vai ter a maravilhoso. oportunidade de visualizar as imagens desse treinamento. Realizamos É. também, Fábio, no última semana, 23 Uhum, de novembro, nós uhum, fizemos um evento junto à Faculdade de Pedagogia da FISO aqui de Barretos. Então, a uhum, MR organizou, dando o som, a uhum, projeção, toda a parte técnica, nós colocamos lá para eles poderem executar o evento na Estação uhum. Cultura, que foi um sucesso também. E a gente Show aí de bola. realizando vários eventos para contribuir para a vida dos alunos, para a vida da sociedade, e isso é muito bom. Então foi isso que eu fiz, né? Pude contratá-lo naquele momento para que Aham, estivesse conosco naquela partilha. Isso foi maravilhoso, eu só tenho que te agradecer, a gente saiu super enriquecido. E aham. eu quero então fazer minhas considerações finais, né? Quero te agradecer, você, cara sensível, né? A gente precisa de mais pessoas assim, sabe, Alexandre? Que tenha a sensibilidade de tocar em assuntos polêmicos, mas com toda essa sensibilidade, né? Porque aí a gente não polariza, a gente, na verdade, conscientiza, né? Exatamente, isso Então, é eu fico muito importante. feliz. Tomara que a gente consiga aí muitos views. Estou Uh, torcendo aqui por você, tá bom? Vou fazer meu jabá também. Acessem claro. @Ribcast, RIBCAST, é um podcast que eu tenho também. E tá lá no Instagram, @Ribcast. E não deixem de prestigiar o Papo Cabeça, que é esse momento aí que você tem para que você possa analisar a sua vida, para que você possa entender um pouco mais sobre as coisas que te rodeiam e você pode não só pensar, mas também fazer essa reflexão que eu falei. Olhar para o espelho da tua alma, ser uma pessoa melhor e refletir sobre as diversas temáticas que serão trazidas aqui. Obrigado de coração a você e à faculdade também. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Lembrando que esse programa é um programa excepcional, né? Ele está sendo produzido de forma excepcional. Vamos iniciar os podcasts para valer a partir de fevereiro de 2023. Então, vai ser um grande prazer estar com vocês aí de 15 em 15 dias, aí no mês, conversando sobre temas relevantes e temas importantes para a sua vida. Um patrocínio aí da Faculdade de Medicina de Barretos e também da própria MR Treinamento e Desenvolvimento, que é a nossa empresa aí que trabalha para desenvolver pessoas. E se você quiser fazer parte dessa família, entre em contato pelas nossas redes sociais e pelos nossos contatos que estará aqui no GC do vídeo. Vai ser um grande prazer estar com vocês. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão, meu querido. Um grande abraço a todos e todas. Programa Papo Cabeça. O seu melhor momento para ouvir, pensar e refletir.